Salmo de número 139. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Salmo 139, versos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, ou na sepultura, depende da tua tradução, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Até aí. Lendo a palavra do Senhor, que é verdade absoluta, que nós cremos, nós temos a plena certeza de que o Senhor está conosco, e nós podemos ver isso todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer, quando vamos nos deitar, nós podemos sentir o cuidado do Senhor por nós, pelas nossas famílias, nos nossos planos, nos nossos projetos. E eu gostaria que você nesse momento tirasse um tempinho para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por você, pela tua família, pelos seus. Você pode fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor, levantar palavras de gratidão, palavras que honrem a Ele. Comece a agradecer aí no seu lugar. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque as tuas mãos estão estendidas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Por isso nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é um Deus fiel, Deus poderoso que nos guarda, que nos livra de todo mal. Quantas vezes o Senhor já não nos livrou de acidentes que poderiam ser fatais? Quantas vezes o Senhor não nos livrou do homem mau? Quantas vezes o Senhor já nos abençoou sem que nós estivéssemos esperando? Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel de fato. O Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos de fato. E nessa noite, nesse ajuntamento, nós queremos engrandecer o teu nome. Nós queremos louvar o teu poderoso nome, declarando o quão maravilhoso, o quão poderoso, o quão lindo o Senhor é, com o levantar das nossas mãos, com a nossa voz. Queremos entregar a nossa adoração a Ti, Deus, através da música, através do render da nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Se você tem motivos para agradecer a Ele, você pode aplaudir ao Rei Jesus. Aleluia.
No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e começar a adorá-lo. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que cuida dos seus filhos. Tu és aquele que enviou o seu único filho ao mundo para nos salvar, para nos libertar. É ao Senhor que nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. E nós vamos juntos cantar. A morte venceste, o véu tu rompeste. a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Vamos declarar: és invencível, Inigualável, hoje pra sempre reinarás. teu é o reino,
pode mais uma vez. És invencível. És invencível. Independente do tamanho do seu problema, Ele vence todas as batalhas. Ele é o guarda de Israel. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso Deus, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, Shirarara shir, Os 24 anciãos lançam suas coroas e declaram: Santo, 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 Xerarara Xeye, Santo, Santo, Santo. Existe uma atmosfera neste lugar. Não fique disperso. Santo, 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 Erara
meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está? Onde está a morte? Teu aguilhão a Cristo Rei, adoração. Você pode levantar as suas mãos e cantar, louvai. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Num manto branco voltará, e a noite enfim, aleluia, terminará, e em meio ao santo subirei, sua face eu contemplarei. O grande dia chegará, onde o Senhor enxugará toda lágrima, todo pranto se tornará em festa. O dia em que o céu se abrir e Ele vir buscar a sua igreja, cabe a nós estarmos preparados e cantarmos Maranata, Maranata, ora vem Jesus, e dizermos louvai, louvai, louvai o nome do nosso
prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Declaramos santo, santo, poderoso Deus eterno, que é e que há de vir em glória. Anjos proclamam sua majestade, prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizamos, você pode levantar
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Você pode levantar as suas mãos e cantar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, que nós vamos agora falar sobre esse tema, que é um tema buscando a profundidade em Deus. Então, a nossa intenção é para que todos cresçam na palavra de Deus, numa vida cristã, numa vida de identidade em Jesus, para que você viva a sua vida cristã de forma saudável e frutífera. O próprio Jesus disse que nós teríamos uma vida, nos faria dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos que honrem o nome dEle, que glorifiquem o nome dEle. Então, por onde nós formos, o que nós fizermos, seja para glorificar o Senhor e trazer a realidade do céu na terra, porque essa série fala sobre ser um discípulo de Jesus, um discípulo real, verdadeiro, não perfeito, não cheio de máscaras, não cheios de desculpas ou de sabotagens, não é? O discípulo de Jesus é uma pessoa normal, porque eu acredito, queridos, que nós precisamos mudar um pouco a nossa mente, e às vezes nós queremos no natural buscar o sobrenatural, mas a verdade é que uma realidade em Jesus é que o sobrenatural para o cristão é natural. Você pegou ou não? O sobrenatural para nós cristãos e discípulos é natural. Então nós precisamos viver essa atmosfera. Por isso, uma vida profundamente formada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139. Eu queria aqui honrar a vida do Renan Lucas, que ministrou essa palavra de manhã. O moço ali, aqui, que ministrou o louvor essa noite. E foi uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa nessa manhã, com o mesmo tema. E o tema de hoje é examine, ou exame interior para quem vive na superficialidade. Esse é o tema que nós vamos ter hoje, é um exame interior para quem vive na superficialidade. O texto de Salmo 139 é um salmo do próprio Davi, um salmo davídico, não é? Então vamos lá, verso 1, diz o texto: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Queridos, que Deus é esse, que Deus é esse. Davi diz: Senhor. É importante o começo, quando Davi, ele sabia quem era o seu Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Deus sabe de toda a nossa história, aonde nós vamos, o que fazemos, o nosso endereço, e de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Aleluia. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti,
quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o ímpio, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Só até aí. Queridos, esse texto, ele fala muito sobre a intimidade que Davi tinha com Deus. Ele sabia como que Deus o amava, ele tinha um relacionamento com Deus, porque uma vida profundamente formada nada mais é do que uma intimidade com o teu Pai Celestial, com Deus. Deus não é apenas o teu Senhor, aquele que cumpre suas promessas, aquele que te abençoa, aquele que abre portas, aquele que fecha portas, aquele que faz os milagres do sobrenatural. Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é socorro, Ele está presente todos os dias. E a segurança que nós temos da presença dEle é por causa do seu Espírito. Nós somos hóspedes do Espírito Santo. Nós somos aqueles que o Espírito Santo habita. Aquele que transformou as nossas vidas, nos fez novas criaturas. Então, Davi, ele entende que é muito profundo esse amor. Porque ele diz, eu posso tentar me esconder, o Senhor sempre me achará. Uma vida profundamente formada é entender que onde você estiver, os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você na luta, na perda, no luto, na luta e no luto. Deus está com você em todo tempo, Deus está com você a cada minuto. Mas Ele precisa ser percebido. Ele precisa ser percebido na sua vida. E Davi, ele tem essa percepção. Pastor Fabiano diz que a vida cristã não funciona para pessoas superficiais. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais, e é a mais pura verdade. Porque a nossa proposta aqui, a nossa intenção é fazer com que você cresça no Senhor, em intimidade, buscando nele refúgio, mas com muita intencionalidade. Você tem que estar aqui com a mente, querendo ser transformado, moldado por Ele, capacitado por Ele. Quando a igreja se reúne, nós estamos aqui num QG espiritual para sermos preparados e chegarmos amanhã e superarmos as lutas, as dificuldades, sermos enviados para viver o melhor de Deus, mesmo na dificuldade. Então, ser profundamente formado é voltar à essência que Deus nos fez. Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, para vivermos em adoração, em dependência dEle. É sermos discípulos imperfeitos, que pela presença dEle nos torna capacitados para vivermos dias melhores, dias onde nós entendemos a nossa fraqueza, entendemos as nossas limitações, mas Deus nos ama. Deus nos quer perto dEle. Qual é o nosso alvo, meu alvo, seu alvo? É até que Cristo seja formado em nós. Você tem que exalar Jesus. Você tem que, através dos seus lábios, expressar Jesus. Você, através das atitudes, dos seus momentos que é esmagado, é pressionado pela vida, pelas circunstâncias, tem que existir um aroma do céu sobre a sua vida. O cheiro do céu tem que ser um cheiro natural na sua vida cotidiana. Então, sobre esse tema,
nós entendemos que eu preciso me examinar, esse exame não é para o outro fazer através da minha vida ou para a minha vida, mas sou eu que preciso me examinar. Tem muitas pessoas pagando para que outros o examinem. Não sou contra psicólogos, não sou contra terapeutas, não sou contra psicanalistas, não sou contra. Mas a verdade é, queridos, que nós precisamos buscar a cura em Deus e entender e se autorresponsabilizar em nos examinarmos, porque só assim, nesse texto Davi não falou assim, prepara o melhor terapeuta aí do reino. Não, Davi foi para Deus. É errado procurar ajuda? Não, não é, de forma nenhuma, incentivamos até. Só que antes disso, você tem que entender que quem te fez sabe muito melhor de você. Que quem fez você sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa. E às vezes a gente olha para nós e fala assim, não, eu me conheço. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho controle. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo, filho, o controle da sua vida não está na sua mão, está sobre a minha mão, está sobre mim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu conheço sobre você mais do que você mesmo. O problema é que a gente entrega a nossa vida para outra pessoa, no sentido de que nós pedimos, me examine, sendo que Deus nos deu a graça, assim como Davi, Senhor, sonda-me, eu estou me autoexaminando para entender o porquê, entender qual o destino que o Senhor quer me colocar. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós nos sabotamos, porque às vezes a resposta de Deus ela é dura, mas é um pai que repreende o filho, porque Ele ama. Diga assim, Deus me ama. Não, pode ser melhor, diga Deus me ama. É sobre isso aí. Rick Vilodas diz no livro, uma revolta é realmente necessária, uma insatisfação marcada pela verdade, integridade e totalidade. Você não pode aceitar viver a sua vida na dependência dos outros, a expectativa na vida dos outros. A sua expectativa é em Deus, e nós temos o presente dEle de nos examinar e dizer, Senhor, sonda-me, vê se há em mim, Senhor, um caminho que está me desviando da Tua presença. Pode ser uma rede social, pode ser uma internet, pode ser um desvio de caráter, pode ser algo que está te tirando da presença de Deus. E a gente precisa urgentemente voltar a correr para a presença de Deus, porque você não é o seu pecado, você não é a sua falha, você não é o seu trauma, você não é o seu luto, você não é a sua perda, você é um filho e uma filha amada de Deus, amém? É isso. Então o exame interior, para nós, tem que ser um estilo de vida também. Então muitos dos nossos dias, eles estão sendo construídos, até de forma estratégica, muitas vezes para nós sempre conquistarmos, vencermos. Eu sempre tenho que ganhar, eu sempre tenho que vencer, eu sempre tenho que ser, não é? Provar para os outros. Eu tenho que ir para a rede social para mostrar que está tudo bem, que está tudo certo. Mas e os bastidores? Onde só Deus vê. A plateia é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é você? Porque ir para a rede social e colocar um sorriso, um lugar bonito, beleza. Mas e depois, no seu quarto, na sua casa, no seu recôndito, no seu lugarzinho ali? Como que você está vivendo? Será que você realmente tem Jesus como sua prioridade, o Senhor, o Pai da sua vida? Então, o exame interior, ele é necessário.
O livro de Salmos é repleto de palavras de adoração, palavras de busca, palavras para nos examinarmos interiormente, através de orações, canções, através de posicionamentos. Eu falei aqui há pouquinho tempo atrás sobre a questão da literatura. Nenhum livro, nenhuma literatura pode substituir a palavra de Deus, mas você pode ler a palavra de Deus, como estamos lendo aqui todos os dias, mas com bons livros, livros que te elevam, livros que mexem com a sua estrutura, que te faz crescer na palavra mais e mais, e buscar, e mudar, expandir a sua mente, não é? Para isso, para uma vida com Deus. O livro de Salmos 139 que nós lemos, nós descobrimos ali que Deus nos conhece por inteiro, que Deus nos conhece quem verdadeiramente nós somos. E digo mais para vocês, Deus conhece as nossas intenções e motivações. Por isso que Davi, ele fala com Deus, é um diálogo com Deus, fala assim: Senhor, sonda-me, para que eu não caia e tropece nos meus pensamentos, para que eu não caia e tropece no meu ego, para que eu não caia e tropece na minha irresponsabilidade. Deus fala com você, Deus fala com você e comigo. Deus, Ele tem poder, Ele nos ama e Ele fala. Nós descobrimos que Deus está totalmente disponível para nós, não é só para líderes, para um clero, é para qualquer pessoa que quer um relacionamento com Ele, que o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, e ali você começa a caminhar com Jesus. Deus fala com você, amados. Deus não fala só comigo, que sou pastor. Gente, a última coisa que Deus vê é título. Não é sobre título, é sobre entrega, é sobre filiação, é sobre isso aí. Porque o título é uma confirmação da filiação, mas para muitos títulos estraga. Quer ver um exemplo? Você está no seu trabalho e você tem orado: Deus, me ajuda numa promoção, me ajuda se eu quero ganhar mais, eu quero investir no teu reino, eu quero ofertar na casa do Senhor, eu quero abençoar vidas, eu quero abençoar a obra missionária. Deus vê a tua intenção, Deus vê a tua motivação. Aí tá bom, Deus, nele está o sim, o amém. Ele fala: tá bom, eu vou te promover, eu vou te abençoar, eu vou escancarar as portas para você. Deus te abençoa. No outro domingo, cadê o irmão? Gente, vamos fazer uma campanha missionária, vamos comprar um ar-condicionado para o cultinho. Não é comigo. Gente, vamos abençoar um jovem para o acampamento. Não é comigo. Some. É o Tomodoril, a dor? Sumiu. Mas aí depois de um tempo, Deus é até bom, até maravilhoso, abençoa, passa-se um tempo, a pessoa depois perde o emprego. Eu vou na campanha de oração da terça, no sobrenatural, nos 2 do domingo, eu vou ajudar no cultinho, eu vou tocar bateria, eu vou pregar, eu vou fazer. Filho, é tarde. Porque você não vai servir e fazer as coisas para Deus para dar desculpas para Ele. Ele conhece teu coração, a intenção do seu coração. Se antevê, faz antes. Quem se antecipa governa. Seja fiel no pouco, porque no muito Ele vai te colocar. Não adianta você querer correr atrás depois de que a oportunidade passou. Viva Jesus, adore Jesus, honre Jesus, priorize Jesus, tenha uma vida profundamente formada nele, porque as bênçãos de Deus serão naturais sobre a sua vida. Quem quer diga amém? Amém. É isso. Nessa semana, tenta ler o Salmo 139,
Faz aí um devocional. Leia o Salmo 139, meditando nele. Deus vai falar muito com você, assim como tem falado conosco. Então, para a fé cristã, é imprescindível um exame pessoal e profundo sobre a nossa realidade. Nós precisamos entender a nossa realidade. Pastora Juliana sempre fala isso, não é? Ela sempre fala sobre essa questão de olhar e é verdade, porque não tem outro jeito. Ei, Deus não chamou para sermos advogados dos outros, no sentido de julgamento, estou dizendo, né? No sentido de advogar, né? De querer apontar o dedo, de querer... Não, Deus nos chamou para sermos testemunhas. E qual é o seu testemunho? Qual é o testemunho que você tem dado? Para a glória de Deus, um testemunho real, verdadeiro. Um testemunho de que, olha, Deus opera nos mínimos detalhes, Deus opera nos detalhes, como Ele é perfeito, como Ele é soberano. Queridos, vamos ser honestos com nós mesmos. Quanto tempo você não testemunha uma bênção de Deus sobre a sua vida? Deus parou de abençoar, Deus cessou o céu está escasso? Claro que não. Sabe por que a gente não testemunha? Porque a gente tem gratidão. Só de você acordar nessa manhã, fazer assim, abrir os seus olhos, respirar, ter um pãozinho com manteiga e café preto, glória a Deus. Mas o problema é que a gente não tem coragem de dizer, Senhor, sonda-me. Pode sondar. Ele vai encontrar alguma coisa em nós, com certeza vai, mas nós temos que ter um coração pastoreável para obedecê-lo. Queridos, essa é forte, segura aí. John Stott diz assim: quem não entende a gravidade do pecado, não entende a necessidade da cruz. Quem não se examina como um pecador, não entende o sacrifício que foi feito para mim, para você. Então quem ignora a cruz, realmente não sabe o quanto foi perdoado, o quanto de graça foi derramada sobre a sua vida. A maravilhosa graça de Deus foi derramada sobre nós. Então, para vivermos uma vida profundamente formada, primeiro, examine a sua realidade familiar. Sabe por quê, queridos? Porque tudo começa no ambiente familiar. Você foi formado ali, você nasceu ali, e é nesse ambiente que nós somos formados. Os anos vão nos desenvolvendo na primeira infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Nós temos uma história, nós temos um passado, mas tudo isso, nós precisamos entender que antes de vivermos algo sobrenatural, extraordinário de Deus, precisamos resolver algumas pendências familiares, de cura mesmo, de restauração, de reparações. Porque se queremos ser formados de forma extraordinária por Deus, ter uma vida profundamente formada, nós precisamos ajustar as coisas da nossa casa. Porque tem gente que é solucionador de problemas para fora. O bicho é um leão. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, ele é um monstro. Ninguém vence ele. Mas chega dentro de casa, é um caos, é uma miséria, não tem relacionamento com a esposa, com os filhos, ignora os filhos, ignora a esposa, só pensa em fora, em ganhar dinheiro, em fazer as coisas, mas dentro de casa não tem uma vida com a família. Eu já disse aqui uma vez, nós precisamos orar para que situações do passado familiar, muitas coisas sejam quebradas em nome de Jesus, na fé em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que na vida familiar,
nós podemos encontrar algumas realidades como o legado de fé deixado para os nossos antepassados. Muitos que estão aqui hoje são frutos de oração de avós, de tataravós, de avós, de pais, de tios, que oraram constantemente pela sua vida, e você está aqui hoje. Nós precisamos levar a sério esse legado. Mas deixa eu dizer um outro legado. Qual é o legado que você está deixando na vida dos seus filhos? Um legado de fé, de amor a Deus, de dependência do Pai, de generosidade, de perdão, de graça, de poder de Deus, de secreto? Ou seu filho nem sabe que você é crente? Meu Deus, meu Deus. Seu filho não te vê pegando a Bíblia, não te vê ajoelhado na presença de Deus, você não chama os seus filhos para a mesa. Gente, eu estou puxando a orelha em amor, eu estou puxando a sua orelha, a minha também que está ardendo aqui, por amor. Porque o primeiro ministério que tem que ser efetivo, tem que ser saudável, sobrenatural, é a nossa casa, amém? Sua casa tem que funcionar, sua casa tem que ser um lugar de envio, a sua casa tem que ser um lugar de adoração, a sua casa tem que ser um lugar de comunhão, a sua casa tem que ser um lugar de discipulado, a sua casa tem que ser um lugar de missões. Aleluia! O legado. Outra coisa que acontece nos nossos lares, nas nossas famílias, são práticas e pecados que precisam ser confessados e deixados. Então, não vou me deter muito tempo com isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pecados que não são confessados, que não são deixados para trás, podem percorrer, podem ser geracional, podem atrapalhar os seus filhos, atrapalhar os seus netos. Se você, vou dizer uma coisa aqui, mas entenda, se você não tem um coração doador, não tem um coração que tem compaixão por outras pessoas, você é uma pessoa dura, resistente, te respeito, mas você está formando isso nos seus filhos. Você não ensina a adorar a Deus com a sua vida, com os seus recursos, honrando as pessoas, abençoando pessoas. Os seus filhos serão egoístas. E o reino de Deus não compactua com egoísmo. Então a gente precisa entender isso. Práticas. Se você tem uma prática, meu pai, meu avô, meu tataravô, eu sou assim, eu não adianta, eu vivo assim, e para com isso, rompe isso hoje, em nome de Jesus, porque isso pode respingar na vida do seu filho, é um guarda-chuva furado, isso pode fazer mal lá na frente, amém? Amém? Tantas outras coisas que eu posso listar aqui, mas o tempo não permite, mas vamos avançar. Então, cuide disso. Examine a sua realidade familiar, busque a presença de Deus, leve a sua família a ter um encontro com Jesus, a ter uma busca, a ter uma intimidade com Deus. Comece, eu já falei sempre isso, pegue lá, né? Nós estamos com vários livros aqui, ou a Bíblia principalmente, vai nos evangelhos, começa a ler um capítulo cada semana. Eu faço uma vez por semana o culto doméstico, porque é extremamente importante, necessário. Se você não tem essa prática, eu tenho falado isso há anos. Comece o culto doméstico amanhã na sua casa, ou na terça, ou na quarta, o dia que você puder. Mas faça o culto doméstico. Ensine os seus filhos a ir para a mesa. Ensine os seus filhos a adorar Jesus, a falar sobre eles, a instigá-los a falar sobre eles, porque eles precisam falar e precisam aprender, porque se eu não ensinar, como um pai, como mãe, o professor da escola ensina, o amigo da escola ensina, a televisão ensina. 2, examine os seus padrões de comportamento.
agora é conosco. Primeiro eu examino minha família, entendo e discerno algumas coisas. 2, examine os seus padrões de comportamento. Quais são os nossos comportamentos? Quais são as nossas práticas? Quais são os nossos hábitos repetidos? Qual é a nossa maneira de pensar? O que nós achamos da Bíblia? O que nós achamos da fé? Quais são as doutrinas que nos fundamentam em Jesus? A doutrina da palavra de Deus, da fidelidade, da mordomia, dos dons do Espírito, da trindade, da presença de Deus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu entendo? A minha doutrina. A Bíblia diz em Atos, e viviam na doutrina, eram ensinados, eles queriam aprender, e eles não só eram receptores dessa doutrina, mas eles compartilhavam dessa doutrina. Queridos, qual é a doutrina que você tem implantado na sua casa? Estão implantando uma doutrina aí de bebê reborn. Meu Deus, estão fazendo clínicas para ter parto para bebê reborn. Estão levando o bebê reborn no pediatra. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho compaixão dessas pessoas. Sabe o que é isso? É alma gritando, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. É isso que eles estão gritando. Deus não nos levantou para condená-los, para julgá-los. Mas onde nós estamos, onde a igreja está, é isso. Precisamos examinar os nossos padrões. Precisamos trazer intencionalmente os padrões de Deus sobre a nossa casa. Precisamos entender que os padrões de Deus são imutáveis, são poderosos, são perfeitos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é sobrenatural. O problema é que ela tem sido esquecida, ela tem sido deixada para trás. Então examine, Romanos 2,12, não se amoldem ao padrão deste mundo. Se eu não me formar em Cristo, quem vai me formar é o mundo. Eu não posso me abrir para as coisas deste mundo, porque eu não sou desse mundo. Você não é deste mundo caído, igreja. Você é salvo, remido pelo sangue de Jesus, e nós estamos como estrangeiros nessa terra, porque um dia o Renan cantou aqui com a banda, nós declararemos santo é o nome do Senhor, Ele voltará e buscará a sua igreja. Como é que estão os nossos padrões? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com uma mente transformada, renovada, transformada por Deus, nós podemos entender os padrões. Paulo nos alerta sobre alguns padrões que precisamos abandonar, e para isso sermos transformados pela renovação. Queridos, nós vivemos num mundo de renovações. Cada mês ou por dia, está lançando algo novo, um celular novo, uma tecnologia nova. Mas digo uma coisa para você, pode lançar o que for, mas os padrões de Deus nunca estarão desatualizados. O iPhone pode desatualizar, o iPad, o iFood, o iGod, o i não sei o que, o iCat, o iDog, o que você achar que deve ser, o iBorn. Mas a palavra de Deus é imutável, ela não muda, os padrões não mudam, de geração em geração, a palavra do Senhor ela continua e ela sempre será. Você pode aplaudir Jesus por isso, amém?
Agora a verdade é a seguinte: quem tem moldado a sua vida? Qual o padrão que tem te moldado? Essa é a pergunta que precisa ser levada à cruz. Terceiro, examine os traumas e decepções que você viveu, mas não sozinhos, com a ajuda do Espírito Santo. Então, examine os traumas, examine os seus traumas e decepções que você viveu até aqui, mas não de uma perspectiva de querer você voltar para lá. Queridos, o pior lugar para se morar é o passado. Mas o passado também faz parte da nossa história. E temos um Deus que passeia pelo nosso passado, pelo presente, já sabe o futuro. Ele é um Deus que não tem limites. Mas a questão é que a maioria das pessoas pensa em trauma, que pensam em trauma, imaginam somente momentos catastróficos, um caos. Mas às vezes, a gente tem que entender que inúmeras vezes sua presença, a presença de Deus passa desapercebida, manifestando-se em sofrimento emocional, que às vezes nós consideramos normal. Queridos, Deus está conosco em todo o tempo, em todo momento, em toda circunstância, em toda situação. Muitas vezes nós, na presença física humana, nós não estamos em todos os momentos da sua vida. Eu entendo que o pastorear, o ministério, o chamado que Deus deu à igreja, é um chamado de presença, para celebrar nos momentos de celebração, nos momentos de conquista, mas também nos momentos mais difíceis. A igreja está junto. A igreja está ali como um amparo, como um ombro amigo, como sustento, como suporte. Então nós sabemos nos alegrar com os que se alegram e sabemos chorar com os que choram. Mas, todavia, não podemos nos enganar. Em alguma medida, todos nós carregamos experiências profundas, sejam positivas ou sejam negativas. Mas mesmo sendo negativas, não pode paralisar a sua vida, porque nem a morte, aleluia, paralisou o nosso mestre, nem a morte paralisou ele. Então mesmo o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de nós. E quando a gente fala de trauma, tem os dois lados da moeda: receber o que não merecia e não receber o que merecia. Então, algumas janelas nos ajudam a compreender que existem áreas que nos influenciam. Presta atenção. Primeira área, está aí no telão, área aberta. O que é uma área aberta? Todos sabem, eu e os outros. A minha vida é aberta. Eu sei dos meus problemas, mas também os outros sabem, ok? Ou seja, é aquilo que eu preciso mudar, e está nítido, ok? Está escancarado. Segunda janela, é a área oculta. Eu sei, mas não quero que ninguém saiba que eu tenho falhas de comportamento. É uma área oculta. Eu sei que eu piso na bola nisso, mas eu não posso deixar os outros saber. Outra área, a área cega. Eu não sei, mas todos que estão à minha volta sabem e muitas vezes dizem para mim o que eu preciso mudar, mas eu insisto em permanecer do mesmo jeito. É o ponto cego, que às vezes a gente mostra para a pessoa fala assim, ó, não faz sentido o que você está falando para mim. Mas a pessoa está enxergando, mas não é uma, não é duas, não é três, é várias pessoas. Peraí, se várias pessoas me chamam a atenção em amor, tem alguma coisa que não está legal. Mas a pessoa persiste em continuar errando. Está cego espiritualmente. E a última área é a área desconhecida. É uma área que nem eu, nem os outros sabem que existe isso em minha vida. E muitas vezes o trauma está presente nessa área, e essa área exerce influência na minha vida, mas eu ainda não conheço.
Então você vê que todos nós temos janelas para nos autoexaminar. Quem sabe você passa pela janela e não encara a janela. Ou está vivendo a sua vida achando que está tudo bem, está tudo maravilhoso, tudo perfeito. E às vezes tem coisas que Deus quer te mostrar, e Deus vai usar pessoas para te mostrar. Deus vai levantar pessoas que te amam, para mostrar: fulano, você prestou atenção nisso? Você não acha que você poderia mudar naquilo? Presta atenção. Então, nós vamos precisar de pessoas assim. E em certos momentos, Davi no Salmo 139, faz uma oração para Deus pedindo isso: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Como é bom ter a cultura do discipulado, de gente que anda com você, não só para ver só os seus erros, mas para te ajudar nos erros, como que você tem que se comportar. Como é lindo isso, gente, essa cultura que nós estamos buscando, de ver uma cultura de discipulado, de amor, de verdade, não de tapinha nas costas. Ei, Provérbios diz para nós fugirmos dos bajuladores. Eu não preciso, você não precisa de bajulador, você precisa de amigo. E Deus levanta amigos na nossa vida, para nos mostrar os nossos pontos cegos, amém? Aleluia. O Espírito Santo é o único que é capaz de te levar ao seu passado, ressignificar a sua história, sem te destruir. Esse é o Espírito Santo, que te mostra, que não te leva ao passado com um pensamento, uma ativação, não para você continuar lá, mas porque você passou por lá. Queridos, passado é passado. Não queira trazer o passado no seu presente. Tudo mudou. Tudo mudou. Porque Deus tem um futuro glorioso para você e para mim. Amém? Quarto, estou terminando. Examine os papéis que você tem desenvolvido em sua vida. É aquilo, nós assumimos papéis que nós muitas vezes acreditamos que devemos desempenhar. Seja consciente ou não, pressionado ou não, empurrado ou não. A gente tem papéis. A palavra pessoa vem da palavra latina persona, que significa literalmente máscara. E muitas vezes nós podemos acabar usando máscaras para desempenhar papéis em determinados lugares, de forma diferente. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei o nome, mas eu lembro que existiu, eu era louco. Eu era louco na época da minha adolescência, não sei se o meu irmão era também, nós temos 3 anos de diferença, a geração a mesma. Tinha os bonequinhos do He-Man, tinha o Pacato, tinha o Esqueleto, o He-Man, só que era caro para burro. Não é? Não é, pai? E a gente ganhava às vezes nas festas da empresa do meu pai, na época, era um negócio caro assim, né? Caríssimo. Só que a gente ganhou uma vez. Só que no desenho do He-Man, eu era apaixonado pelo desenho do He-Man. E tinha, eu não sei se era uma mandíbula, mas tinha um personagem que virava o rosto. Virava. A face dele virava. Alguém lembra disso? Não me deixa. O Marcelo, aleluia Marcelo. Glória a Deus. Tinha um personagem que ele, dependendo do humor dele, dependendo da... Ele virava o rosto, ele ficava... Então ele virava, né? E eu lembrei disso agora. E muitas vezes a gente é assim. A gente quer mostrar para os outros, dependendo do ambiente. A gente muda de humor, até de conduta, dependendo do ambiente. Nós somos os camaleões. Deus não te chamou, é fresca essa aqui. Deus não te chamou para ser camaleão. Deus te chamou para ser ovelha. E ovelha é frágil, é debilitada, tem necessidades. Por que a gente vai insistir numa realidade que a gente não é,
para ter o que a gente não precisa e para ir em lugares que não precisamos ir só por causa de máscara, para mostrar para os outros quem a gente é. Não precisa. Deus te conhece por detrás, por diante, de lado, do outro, de cima, abaixo. Deus te conhece. Então, coloque essa frase para mim aí, por favor, Brenda. Seja você mesmo, todos os outros já existem. Uau! Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Seja você mesmo, todos os outros já existem. Você tem que ser você, na íntegra, com verdade. Não estou falando para você ficar sorrindo toda hora, você é você, e a gente tem luta, a gente tem momentos difíceis de chorar, momentos de lamentação, momentos, mas espera aí, gente, tudo com a confiança em Deus, naquele que é digno, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, quem sabe você não achou que deveria desempenhar alguns papéis, aí você soltou essas frases. Você devia ter um papel, mas você quis vivenciar um outro papel, um outro personagem, ter outra máscara. Aí você soltou essa aqui, ó. Eu sou o elo da unidade da minha família, porque se eu deixar, minha família acaba. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Está pesado, porque tudo vem das minhas costas. Eu não posso errar, porque eu tenho que ser perfeito, mostrar perfeição. Tudo tem que estar bem, não pode nada sair mal. Eu nunca acerto, eu sou um rebelde da minha família, uma ovelha negra da minha família. Eu sou o provedor para todos. Eu tenho que sustentar todo mundo, eu não dou conta. Eu sou uma vítima mesmo, nasci para sofrer. Eu sou o problema de tudo. Quem sabe você soltou isso em algum determinado momento da sua vida. Aí Satanás, só de bituca, pega isso e começa a jogar coisas, e começa a fazer estratégias para que você realmente se sinta isso. Mas isso não é você. Eu costumo dizer uma frase: seja você, mas cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que vai determinar para onde você vai, o que você faz, para quem você ouve, para quem você fala. É isso. Quais papéis você tem desempenhado que não é a sua realidade? Tem gente que quer viver, agora eu vou bater. Quem quer apanhar? Na palavra, amém? Só isso? Quem quer apanhar na palavra aqui? Aleluia. Não, é verdade, gente. Assim, honestamente, tem gente que quer viver um status de vida que não é para o bico dele. Tem gente que quer viver uma falsa realidade para mostrar para os outros, mas está com um rombo financeiro, mas está lá. Você quer mostrar para quem? Eu já falei isso aqui. Cara, se você pode ter determinado automóvel, por que você vai além disso e vai se destruir? Tem gente que só quer, eu estou falando assim, gente, entenda, tá? Que às vezes quer mostrar alguma coisa, não pode, mas quer mostrar que pode. E aí você vai ver a realidade da pessoa, na sua proximidade, não é nada daquilo. É um fake news. Tem gente que quer tanta marca, mas não tem ainda a marca da promessa, não tem a marca de Jesus ainda. Eu estou dizendo, queridos, que eu não sou contra a marca, não. Mas
Eu sei o meu bico, eu sei onde eu coloco o meu bico, eu sei onde eu coloco a minha realidade. Então, eu estou falando de gente que não tem condições para viver assim, mas por causa de máscara, de status, quer destruir a casa, quer destruir a família, quer destruir a vida, por causa disso. Eu sei que aqui não tem, é de Santa Bárbara para lá. Mas tem que tomar cuidado. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quem vai te amar de chinela havaiana, as legítimas. Quem vai te amar, vai amar com o carro que você tem, com a casa que você tem, vai te amar com o que você come. Para de querer ser o que você não é. Para de querer fazer o que você não foi chamado para fazer. Eu posso ouvir um amém da igreja aqui ou não? É isso. Examine-se. Deus te conhece. Quinto, examine os seus sentimentos e emoções. Examine os seus sentimentos. Renan falou de manhã sobre rede social também. Tipo, você olha para a pessoa, pô, mas viajando de novo, oh meu Deus, mas fala para você, hein? Ah, mas está em tal lugar, mas está comendo tal coisa, mas está comendo... Se você não tem estrutura de ver essas pessoas assim na rede social, para de ter essa rede social. Não é? Se você não tem estrutura para ver coisas na rede social, cancela a rede social. Eu vou fazer uma campanha aqui na igreja, vou lançar uma doutrina. Nós vamos ficar 30 dias sem rede social, vamos ver quem aguenta. Ao começar eu vou ser o primeiro, 30 dias. Só vou atender o WhatsApp ainda, eu vou ver 2 vezes por dia, de manhã e à noite, para ver se alguém da igreja, alguma coisa que precisa, fora isso, Instagram, essas coisas, acabou. Para ver se a gente aguenta, a gente sobrevive. Quem topa? Não precisa erguer a mão. Eu também topo. Eu topo. Vamos fazer logo logo, hein? Eu estou avisando antes. Então, o processamento dos sentimentos nos leva a viver mais integrados no mundo, mais em um caminho com muitas pessoas difíceis. O exame da integralidade dos sentimentos é uma prática fundamental para vidas formadas no profundo. A gente precisa crescer nos nossos sentimentos. A gente precisa crescer nos nossos sentimentos. Crescer na nossa realidade, dizer, puxa, que bênção, que Deus abençoe. Quando não está bom, sabe, você entender e discernir os seus sentimentos, e não se vitimizar, e não se entristecer somente. É crescer. À medida que lutamos com essas questões, estejamos sozinhos ou em comunidade, nós vamos trazer luz de Deus. O porquê que eu estou sentindo isso? O porquê que eu tenho inveja? O porquê que eu tenho ciúme? O porquê que eu tenho raiva? O porquê que eu tenho ódio? O porquê que eu tenho um rancor? O porquê que eu não perdoo? A gente tem que entender isso. E nós temos um agente sobrenatural, que é o Espírito Santo. A gente precisa examinar o nosso coração à luz da presença de Deus. A gente precisa filtrar sentimentos. Gente, está com algum conflito, está com alguma coisa, não foi com a cara do irmão, não bateu, meu Deus, mas como que essa pessoa passa na frente de mim, eu fico maluco, eu desvio. Bom, vai lá e conversa com a pessoa. Ajusta isso aí, para de dar rodeio, vive isso, vive o reino. Seja curado, seja maduro. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Senhor, me ajuda a romper esse sentimento, essa emoção que eu estou tendo, Deus. Espírito Santo, me ajuda. Gente, é o melhor agente de transformação. Não vive mais isso, não deixe isso perdurar, rompa isso. A gente canaliza as nossas emoções
para um propósito abençoador, quando a gente convida Jesus, o Espírito Santo, para nos ajudar naquela questão. Sexto e último, examine as suas reações. Primeiro examine as suas emoções, depois as suas reações. As reações são uma fonte de revelação primordial para a nossa vida. Elas nos dizem mais de nós mesmos do que as outras pessoas. No exame das nossas reações, nós vivemos a partir de um lugar de profundidade, sabedoria e discernimento. Então, como que você reage quando Deus abençoa o seu irmão? Como você reage nas lutas? Como você reage quando alguém te critica? Quando você reage quando alguém te honra? Quando você reage quando alguém faz algo para você? Como é que você reage? Então, a partir disso, a gente pode rejeitar mentiras e histórias distorcidas. A gente pode rejeitar muitas coisas e dizer no nosso espírito: isso não vem de Deus, eu rejeito em nome de Jesus. Volta e meia a gente está conversando com algumas pessoas, seja aqui, fora, todos os lugares que a gente vai, muitos lugares a gente vai, e a pessoa às vezes na sua imaturidade, ou no seu sentimento, nas suas emoções, nas suas feridas, começam a dizer coisas para nós. No meu espírito eu falo: está expulso e repreendido isso em nome de Jesus. Porque eu aprendi que a pessoa só vai dar o que ela tem. Amém? E nós não servimos estruturas, nós servimos pessoas. Então é por isso que a gente está aqui, para crescer juntos. Glória a Deus. Então, não se auto-justifique ou auto-condene, mas viva uma vida realmente de intencionalidade. E algumas perguntas importantes nós podemos fazer para nos ajudar no autoexame são: o que aconteceu nessa situação? O que estou sentindo nessa situação? Qual é a história que eu estou contando a mim mesmo? Qual é o legado que eu estou deixando? O que a palavra de Deus diz? Porque tem gente que vive uma realidade e vai em busca de tantas coisas, mas não vai em busca da palavra, de gente mais madura, de gente de Deus que pode te ajudar. E que reação é necessária contra esse instinto, contra esse sentimento? O que eu preciso fazer? Gente, isso nada mais é do que uma cultura de discipulado. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso dizer: olha, vem cá, me ajuda. Isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha para ninguém. Estou terminando e eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 6, verso 42, diz: como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então não adianta, a gente vai querer corrigir os outros, mas às vezes temos coisas para nos corrigir também. Mas tudo que eu sempre digo essa palavra, é tudo intencionalidade, tá bom, queridos? Então eu quero dizer para você que nós precisamos viver essa realidade do céu, distante de julgamento. Não julgue as pessoas, nós não sabemos a real realidade dela. Não julgue as pessoas, não condene as pessoas. Nós não fomos chamados para condenar ninguém. Nós não somos assassinos. Nós não temos o direito de matar o sonho de ninguém, de matar as pessoas espiritualmente. Nós somos construtores de pontes, de acessos ao céu, de acessos ao reino de Deus. Então seja curado, porque eu creio que quanto mais pessoas são curadas nessa situação, mais o reino de Deus é estabelecido, mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão ser salvas por nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, na nossa jornada, nos ajude a nos autoexaminar. Isso não é problema para ninguém. É preciso, é necessário, como nós vimos na vida de Davi. Então volte-se a Deus. Quem sabe hoje você está precisando se autoexaminar. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua devoção a Deus, o seu devocional, as suas disciplinas espirituais, o seu trabalho, a sua vida com Deus, não é? Então,
É sobre isso. Lamentações 3:40. Examinemos e coloquemos à prova o nosso caminho, os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Olha que lindo isso. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois disso, voltemos ao Senhor. Amém. Aleluia por isso. Então, João 16:8 diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu gostaria de chamar a banda aqui já, e dizer que o arrependimento nos traz de volta ao caminho, mas a obediência nos faz permanecer no caminho. Então, o arrependimento nos traz de volta ao caminho, e a obediência nos faz permanecer no caminho. Eu quero ler com você, você pode ficar de pé, por gentileza, vamos orar. Atos 3:19-20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então, há um tempo de refrigério, há um tempo de descanso, há um tempo de transformação, há um tempo de renovação sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa hora e declarar que nós somos corajosos a nos autoexaminar. Porque, queridos, convenhamos, é muitas vezes muito mais fácil nós olharmos para a vida do outro e criticarmos, levantarmos muros, barreiras, não é? Olha, aquela pessoa age assim, e se ficasse só na gente, não é? Mas às vezes a gente fala do outro com raiva, colocando dúvida no coração das pessoas, colocando um monte de não. Você tem as suas lutas para serem superadas, eu tenho as minhas lutas, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: o que nos une aqui é o amor de Cristo. O que nos une aqui é um propósito. Que nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para ver que tipo de roupa que a pessoa vem na igreja, que tipo de carro que estaciona no estacionamento, que tipo de comida a pessoa vai sair do culto e vai querer comer. Sabe essas coisas de ficar olhando para a vida do outro? Sendo que todos nós precisamos primeiramente olhar para dentro de nós. E se tem alguma coisa que te incomoda na vida do seu irmão, que você está vendo que ele está indo por um caminho distante de Jesus, seja corajoso em amor e dizer: olha, querido, não faz isso, eu amo você e eu quero te dar essa palavra de amor. Sabe por quê, queridos? Porque todos nós temos pontos cegos. Todos nós precisamos de alguém para nos mostrar quem verdadeiramente a gente é. Ninguém é dono da verdade. O dono da verdade foi na cruz, morreu por mim e por você, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós só estamos aqui por causa da presença dele. Nós só estamos aqui porque Ele nos perdoou. Você é amado de Deus. Você é amado do Senhor, filho de Deus. Amém?